Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano e eu moro nos Estados Unidos. E eu estou aqui toda semana, terça e sexta, trazendo crimes solucionados, crimes sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. E dei uma maratonada em todos os vídeos aí, mas vamos ao caso de hoje. Eu estou fazendo aqui umas 3, 4 vídeos a respeito de casos misteriosos envolvendo espiões. Então vamos ao caso de hoje. Esse caso aconteceu na Noruega, aliás, é o segundo caso que eu estou trazendo para o canal da Noruega. 29 de novembro de 1970, em Isdal, na Noruega, um professor com 2 filhas estavam caminhando pelo vale de Isdal quando encontraram um corpo. A polícia chegou, o corpo estava todo queimado. A polícia achou que foi por acaso que essa pessoa estava queimada, ou seja, não parecia que alguém tinha tirado a vida da pessoa. Mas no local não havia nada mostrando como aquele fogo começou através de simplesmente a pessoa estar sem vida ali. No local tinham joias, anel, brincos, mas todos estavam ao lado do corpo dela. Foram colocados próximo aonde ela não estava usando. Havia roupas e 2 garrafas de água. Todas as roupas estavam com as etiquetas cortadas. E ela tinha ingerido 50 pílulas de dormir. E ela, quando perdeu a vida no fogo, ela ainda estava viva, segundo o médico legista. Ela tinha 14 obturações de ouro. Um sapato dela era de uma cidade da Noruega, Stavanger. E eles localizaram a loja onde foi comprado o sapato. E quem vendeu o sapato disse que ela falava o inglês com um sotaque bem forte. O inglês dela não era bom. O empregado de uma estação de trem telefonou para a polícia dizendo que uma mulher com a descrição dela tinha deixado 2 malas para que eles guardassem lá. A polícia, ao abrir a mala, encontrou várias perucas, várias roupas também cortadas, as etiquetas. Uma das coisas que eu já expliquei num dos vídeos, mas volto a reiterar, isso é próprio de espião, quando não querem ser... Daqueles não querem ser identificados, nenhum quer ser identificado. O que eles fazem? Eles cortam as etiquetas das roupas, então vocês nunca vão saber aonde foram compradas aquelas roupas, aonde foram fabricadas, porque de repente tem até lojas que você comprou, que são lojas pequenas, a pessoa tem câmera e também a pessoa fica sabendo de que país que você é, então geralmente eles cortam todas as etiquetas. Tinha uma pasta preta, um óculos sem grau, havia também dinheiro da Noruega, Alemanha, Bélgica, moedas da Inglaterra e da Suíça. Dentro da mala tinha um papel com códigos que ninguém conseguia saber o que significava aquilo naquele momento. Ela tinha vários passaportes, alguns com o nome de Geneviève Lancier, Claudia Thielt, Alexia Zerner Merche, Vera Jarli, Elisabella Linhauer, Claudia Nielsen, Fenella Lort. Vamos ver os itinerários dela para vocês entenderem o caso. Talvez fique um pouco meio monótono aqui, mas fique aqui comigo. Vocês precisam saber todos os detalhes para entenderem isso. Em 11 de março de 1970, ela estava em Londres. 17 de março, em Geneva, Suíça. Do dia 20 a 23 de março, ela voou de Geneva para Oslo e ficou no hotel usando o nome de Geneviève Lancier. Ela colocou que ela era da Bélgica, era secretária e que nasceu em 20 de junho de 1945. No dia 24 de março, ela viajou de Oslo para Stavanger, pegou um barco para a cidade de Bergen, ficou num hotel usando o nome de Claudia Titter, ficou apenas uma noite. Do dia 25 de março a 1º de abril, ela ficou na cidade de Bergen usando o mesmo nome e a mesma data de nascimento e tal. No dia 1º de abril, ela viajou de bote de Bergen to Stavanger e de lá voou para outra cidade da Noruega e depois viajou para a Dinamarca, Alemanha e Itália. Entre 8 de junho a 21 de junho, ela estava em Roma. Do dia 22 de junho a 3 de julho, ela estava em Paris. De 4 de julho a 16, ela estava em Londres e ninguém soube mais nada dela por 4 meses. No dia 22, ela ficou em uma noite num hotel em Paris, usando o nome de Vera Shilazenik. Do dia 23 a 29 de outubro, ela mudou de hotel em Paris e usou o nome de Vera Shilazenik. Ela voou de Paris para Bergen, na Noruega, novamente e ficou lá do dia 29 de outubro ao dia 30 com o nome de Claudia Nielsen. No dia 30 de outubro até novembro 5, ela estava em Bergen, na Noruega, com o nome de Alexia Zerner Merches. De lá, ela encontrou um homem não identificado. De novembro 6 a novembro 9, ela viajou de uma cidade
usando o nome de Vera Jarle. De novembro 9 a 18, ela foi para Oslo e de lá para Stavanger novamente, usou o nome de Fernella Lorsch. Em novembro, do dia 18 ao dia 23, ela viajou com o nome de Elizabeth. De novembro 19 a 23, ela ficou em um hotel e depois de lá ela foi buscar as malas dela. E depois disso, ela sumiu. E ela foi achada sem vida no dia 29. Se ela ficava na mesma cidade, ela não ficava mais do que 3 dias. Ela mudava de hotel, mas usava o mesmo nome. Ela mudava, às vezes, a data de nascimento, o mês e o dia, mas o ano ela sempre colocava o mesmo. Ela foi vista jantando em um hotel com um homem e ela falava em alemão, mas o homem estava como se estivesse lendo algum relatório e não prestava atenção, não respondia nada. Disseram que esse homem teria na faixa de uns 20 e poucos anos. E outra vez que ela foi vista com um homem que disseram que ele tinha cabelos brancos, então uma pessoa um pouco mais velha. A polícia disse que ela tirou a própria vida. E pronto, fechado o caso, como sempre lá. Através do exame dentário, ficou provado que ela deve ter feito obturações na Inglaterra ou na Noruega. A autópsia determinou que ela teria por volta de 30 anos, porém o exame dos dentes dela mostrou que ela deveria ter por volta de 45 anos. E que ela seria de alguma área da Alemanha próximo da França. Mas as pessoas que a ouviram falando alemão disseram que o alemão dela não era a primeira língua dela por causa do sotaque. E experts em grafologia disseram que a caligrafia dela mostra que ela foi educada na França. Gente, eu nem sabia que através da caligrafia alguém consegue saber onde é que eu fui educada. Nossa! Eu agora vou explicar para vocês por que eu fiquei falando tantas aquelas datas, os nomes, os locais, porque agora vem a parte da explicação. Americanos estavam espionando a Rússia e eles tinham uma base militar na Noruega. Na data do desaparecimento da mulher de Isdal, em 1970, na região de Bergen, onde ela ficou várias vezes, como eu falei, tinha uma base da NATO. E lá era possível ver navios dos Estados Unidos, da Inglaterra e até da Alemanha fazendo treinamento no mar. E os navios russos eram vistos à distância observando os exercícios e treinamento feito por estes países. O que me leva a pensar que ela poderia ser uma espiã russa. Aquela região não era local de turismo e dá para ver que ela viajava muito demais e sempre usando o passaporte com nomes diferentes. Ela com certeza estava lá fazendo algum serviço de espionagem. E naquela época, os que não eram aliados dos Estados Unidos eram aliados da Rússia, que é a antiga União Soviética. A Rússia foi sempre famosa por usar mulheres como espiãs. Naquela mesma data que ela estava na Noruega, havia um projeto secreto aonde estavam testando um navio antimíssil, que é denominado Pinguim. E segundo documentos da polícia secreta norueguesa, estes mísseis estavam sendo testados em Bergen, na Noruega, em 24 de março. E essa mulher misteriosa estava exatamente aonde? Em Bergen, no dia 24. Eles estavam fazendo testes no dia 1º. Ela também estava lá no dia 1º. E depois houve um teste na cidade de Stavanger, ou Stavanger. Ela estava lá também, no dia 29 de outubro isso. E eis que ela estava em 3 ocasiões, esses navios estavam fazendo treinamento. Um pescador contactou a polícia e disse que viu uma mulher no porto toda vestida, elegante, que ela ficou conversando uns 15 minutos com um homem militar. Eles sabiam que naquela época a União Soviética, que hoje é a Rússia, mandava espiões para a Noruega para saber o que a NATO estava fazendo. Gente, a NATO é uma organização do Tratado do Atlântico Norte, também chamado de Aliança do Atlântico Norte. É uma aliança militar intergovernamental entre 28 países europeus, 2 países da América do Norte e um país da Eurásia. Esse pescador disse que a viu conversando por uns 15 minutos com um homem da aeronáutica lá no porto.
Seria aquele homem uma das pessoas vista com ela no restaurante? Porque naquele dia no restaurante, enquanto ela comia calada, o homem lia algum relatório. Talvez um relatório feito por ela, como espiã, ele estava lendo. A Rússia e Israel eram duas nações que tinham um serviço de inteligência ativo na Noruega. Eu descarto essa possibilidade dela ser de Israel, visto que as provas científicas concluíram que ela é de origem europeia, sendo, portanto, da Europa Central ou da Europa Oriental. Então, eu acho que está descartada a possibilidade de Israel. O serviço secreto da Noruega negou por anos e anos que investigaram o caso dela como espiã. Mas após muitos anos, eles acabaram confirmando que sim, que eles a investigaram. Algo curioso no caso dela é que ela sempre escolhia quartos virados para a rua. E alguns hotéis confirmaram que ela arranjava os móveis diferentes dentro do quarto, colocando, por exemplo, uma mesa que fica dentro do quarto, bem próximo da... Ela pegava essa mesa, né, que está ali no meio do quarto e tal, ela colocava bem perto da porta, como se ela estivesse querendo barrar alguém se tentasse entrar, se tentasse alcançá-la. Uma vez ela colocou uma cadeira fora da porta do quarto dela. Talvez... Para que isso? Talvez se alguém tentasse entrar no quarto? Não acho. Ia chamar demais na cara. Ou para mostrar como uma pista para um outro espião que ali era o quarto dela. Mas isso também já fica estranho. Gente, o espião, eles são tão disfarçados. Você não vai pegar uma cadeira dentro do seu quarto de hotel e falar, por a cadeira aqui fora. Todo mundo vai olhar aquela cadeira. Fala, mas o que essa cadeira está fazendo aqui? Eu acho muito estranho. Realmente a cadeira existiu, estava fora lá. Então isso me deixa meio assim... que isso não parece muito uma coisa inteligente. Geralmente os espiões, eles são inteligentíssimos, mas enfim. Nos pertences dessa mulher foi encontrado um cartão postal do fotógrafo italiano Giovanni Trimboli. O cartão postal que ele mandou, que era a cena de um inverno. Isso foi encontrado na mala dela. E essa foto do cartão postal foi tirada por ele. Portanto, não havia sido publicado ainda esse cartão. Então, como é que ela tinha aquele cartão? Não poderia nem ter pensado, ela comprou. Não. Durante o inquérito policial, o Trimboli confirmou que ele tinha dado o cartão postal dele para essa mulher de Isdal e se ofereceu para levá-la para jantar. Mas a versão subsequente dele e as interações com ela são muito diferentes dos outros. Ao invés de ficar distante como ela era com todos, ele disse que a levou para passear. Ela disse a ele que ela era sul-africana e que ganhava vida como negociante de antiguidades. Eu não acredito nessa história dele, visto que todos falaram que o inglês dela era bem ruim. E, obviamente, a língua oficial da África do Sul é inglês. Ela não cometeria este erro grotesco dizendo ser de um país de língua inglesa para ele e não saber falar inglês. E ainda falar com sotaque. Obviamente, se ela fosse uma espiã, ela não estaria fazendo passeios com alguém. Tem algo mal contado na história deste homem. Que ela o encontrou, isso está provado. Espiões não se encontram com ninguém que não seja alvo deles ou alguém também espião com quem eles estão trabalhando juntos. Outras pessoas se lembram de uma mulher que se encaixa na descrição dessa mulher de Isdal, que disseram que ela foi vista na companhia do Trimboli, o fotógrafo. E disseram que ele estava participando de uma reunião de negócios e ela sentou-se esperando no carro dele por um período de 2 horas. Este avistamento ocorreu no dia 2 de outubro em Oslo. O Trimboli disse a um parceiro de negócio dele que a garota que era essa uma aí, ela era uma estudante chinesa rica que morava na África do Sul. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele chegou na cidade de Trondheim sozinho. E a tal mulher de Isdal chegou no dia seguinte. Relatos de testemunhas oculares sugerem que ela passou uma grande parte do dia na praça da cidade esperando pela chegada de alguém. Trimboli a encontrou às 4 horas da tarde, de acordo com essas testemunhas. O encontro parecia ter sido agendado.
não como ele falou por acaso, né? Naquela noite, a mulher jantou com o fotógrafo e na companhia do gerente de um hotel, aonde ela, mais uma vez, afirmou, na frente desse homem do hotel, que ela nasceu na China e estava vivendo na África do Sul. Lembrando que ela não era oriental, mas até aí tudo bem, né? Você pode ser filho de uma pessoa ocidental e ter nascido na China, isso não tem nada demais. Então ela não era oriental, só deixando claro isso. Ela disse que ela nasceu na China e estava vivendo na África do Sul. Quando a polícia entrevistou o Trimble em 1971, ele disse que ele havia conhecido a mulher durante um encontro casual na cidade de Opdal. E ela pegou então uma carona para Oslo com ele. Mas a história dele mudou depois, na segunda versão, dizendo que ele dirigiu a mulher o caminho todo para Estocolmo e os dois fizeram uma viagem para Helsinki antes de retornarem para Estocolmo. Ou seja, ele deu o nome desta mulher às autoridades da Noruega. As autoridades confirmaram assim, existe uma mulher sul-africana com esse nome. Gente, bom, até aí não tem nada demais, né? A polícia nunca foi lá investigar essa mulher. Até aí o fotógrafo, se ele é parte de tudo isso, ou talvez é até um espião, vai saber. Ele pode ter dado o nome de uma mulher que realmente existe. E eles confirmaram, ela existe, ela mora lá, mas e daí? Ninguém nunca foi conversar com essa mulher, ninguém nunca investigou. Então, o fato dele ter dado o nome de uma pessoa que existe, isso não tem nada que vai isentá-la de não ser uma espiã. Muitos consideram o relato dado pelo Trimble um álibi um pouco fictício. O cartão postal, como eu falei antes, encontrado na mala da mulher, não estava na venda nas lojas. Era um cartão de Natal que ele deu para ela e o gerente do hotel viu ele entregando na mão dela o cartão. A polícia pediu que os homens vistos com ela pela descrição comparecessem à polícia. Eles não sabiam que eram aqueles homens, então pediram, né, na mídia. Claro que ninguém apareceu. É o que chama atenção. Se realmente ela foi vista por esses dois homens e eles não têm nada com isso, não são espiões, eles poderiam comparecer e falar, não, fui eu. Olha, a gente se conheceu na entrada do hotel, jantamos, tomamos café. Ninguém apareceu para se explicar. No estômago dela foram encontradas de 50 a 70 pílulas para dormir. Portanto, 20 pílulas ainda estavam na boca dela, ou seja, ela não tinha ingerido todas quando ela perdeu a vida. Se ela quisesse tirar a vida dela, ela poderia fazer isso no hotel, não poderia? Para que ir lá naquele vale coberto de neve, subir aquele vale e descer vale abaixo para tirar a vida lá? Em uma entrevista, o mais famoso norueguês caçador de espiões, Ernest Tufta, ele não acha que ela era uma espiã. Ele realmente investigou essa história na década de 1970 e decidiu que não era consistente com outros espiões que perderam a vida que ele conhecia. Também um ex-oficial da KGB, a antiga polícia secreta da antiga União Soviética, disse que uma espiã russa teria apenas 1 ou 2 passaportes falsos e ela com certeza estava com vários passaportes que uma espiã tentaria o máximo ser quase invisível aos outros, porém o comportamento dela era bizarro, colocando muita atenção nela, colocando móveis fora da porta do quarto, mudando a ordem dos móveis dentro do quarto. Alguns funcionários do hotel, bem como a pessoa que vendeu a bota para ela, disse que ela cheirava a alho e com uma mistura de um perfume nauseante. Já o ex-oficial da KGB disse que uma espiã russa usaria perfume Chanel número 5 e não algo cheirando a alho. Mas ele disse que ela poderia ser, sim, uma espiã de um país menor, menos desenvolvido. Mas ela também poderia ser uma mensageira, ou seja, alguém que apenas transporta a mensagem de um espião para outro. Olha isso, que coisa incrível isso aqui, ó. Ela usava nos hotéis nomes e endereços católicos. Michael East, que é um escritor inglês com especialidade em política e história, ele diz que analisou os números colocados neste papel que eu estou mostrando aqui para vocês, que foi encontrado na mala dela. No final, onde aparece ML
23N, MM. Ele diz que MM pode ser em latim, que quer dizer memento mori, que traduzido é: lembre-se, você morrerá. Uma frase que é usada em literatura católica. Em latim, as letras ML significa mane lune, que significa segunda de manhã. E colocando a palavra junto, seria segunda de manhã, 23 de novembro, você morrerá. Foi o que aconteceu. No papel tem a inicial de cada cidade que ela esteve e o dia, mas as datas se encerram exatamente aonde que tem a combinação da frase MM. Com a tecnologia de hoje, como seria o rosto dessa mulher? Nenhum passaporte nunca foi encontrado com ela. Em geral, os espiões, eles usam passaportes verdadeiros, mas com nome de pessoas que já não estão mais vivas. Não é comum eles usarem passaportes falsos, porque país de primeiro mundo, tecnologia de primeiro mundo, eles conseguem pegar um passaporte falso. Aonde foram parar todos esses passaportes? Que ela mostrava esses passaportes na entrada dos hotéis, ela mostrava, mas ninguém encontrou esses passaportes. Agora vamos lá uma outra parte. Ela tomava uma medicação que é usada para epilepsia e ela usava um creme para eczema. Então tem uma teoria que ela removia os móveis de dentro do quarto para ela não bater a cabeça caso ela tivesse alguma crise convulsiva. Mas agora a pergunta, por que ela colocaria a cadeira fora da porta? A pergunta que não quer calar, gente. Isso não soa uma teoria boa para mim. E dentro dessa teoria, que ela foi fazer um piquenique no meio do vale. E quem usa o produto, como ela usava para eczema, tem no corpo uma grande quantidade de parafina, que é inflamável. Então, a teoria diz que ela foi fazer um piquenique lá no meio do vale, começou a ter uma crise convulsiva, começou a tomar os remédios e aí ela desmaiou, caiu em cima do fogo e porque o corpo dela contém parafina, ativou o fogo e dessa forma ela acabou caindo em cima e ela perdeu a vida. Porém, eu não acredito nessa teoria também. Primeira coisa, quem que toma 50 ou 70 comprimidos se você acha que você vai começar uma convulsão? Gente, você vai tomar 1, 2, você não vai tomar 50, 70. Então, essa teoria eu descarto. E por fim, a teoria que ela poderia ser uma criminosa fugindo de alguma organização também. É possível, porque o rosto dela não pôde ser desvendado, como seria ela, como já diferente do caso da outra, a mulher de Isdal, que eu falei, porque aquela tinha um rosto. Para confirmar, essa já não tinha um rosto, né? Então, e muitas pessoas pensam, talvez essa mulher tinha problemas mentais. Mas aí, gente, uma pessoa que tem problemas mentais não ia estar ali com esse monte de passaportes, entrando, um tanto de viagem que essa mulher viaja de um lado, viaja para o outro, entra em outro, no outro. E quando ela ficava no hotel 4 dias, se ela ficasse no mesmo hotel, ela pedia para mudar de quarto. Gente, isso é coisa de espião. Então, eis a questão. Quem é esta mulher? Ninguém sabe. Olha quantos anos se passaram. O máximo que a tecnologia pôde dizer é o que eu contei aqui para vocês. Mas eu gostaria de saber se vocês... O que vocês acham que essa mulher? Vocês acham que ela era alguma criminosa? Porque nós não temos a foto dela em nenhum jornal dizendo como ela era. Então, ela poderia ser alguém criminoso fugindo? Poderia. Mas eu acho que tem uma história mal contada aí para mim com esse homem. Esse jornalista. Eu não acredito. Eu simplesmente acho que ele não está falando a verdade. Como eu falei, se ela era uma espiã, ela não vai sentar para ter jantar com ninguém, ainda mais com gerente de hotel e fotógrafo, mas de jeito nenhum. Então, eu acho que talvez ali a resposta para isso esteja com ele, mas ele conta essa historinha que vocês ouviram. Eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham? Quem é essa mulher? O que vocês acham? Ela era uma espiã? Ela era alguém com algum problema e ela estava meio tantã? Ou vocês acham que ela era uma criminosa? Ou vocês acham que não é nada disso e vocês não têm teoria nenhuma? Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham dessa história. E eu vejo vocês em breve.